Você sabia que tem custos aí na sua empresa que você está deixando passar? Esses são os famosos custos ocultos de manutenção. Aquilo que ninguém fala, aquilo que ninguém vê, que poucas pessoas param para calcular e pode ser até 5 vezes maior do que os seus custos evidentes. Quer saber mais sobre esses custos? Quanto que eles nos impactam? Quais são eles? Então fica comigo aqui no vídeo de hoje que nós vamos ver isso em detalhes. E quais são os custos que ficam escondidos aqui? Quais os custos que ninguém conhece? Então vamos ver o que tem embaixo desse iceberg. Vamos lá. Primeiro aqui, pessoal, olha só. A gente vai ter a baixa qualidade do produto. Você já parou para pensar que uma manutenção mal feita, uma manutenção que não está funcionando bem, pode afetar a qualidade do produto? E aí, se afeta a qualidade do produto, o que acontece? Você está afetando a imagem da empresa. Você está afetando, por exemplo, a satisfação do cliente. Muitas vezes esse produto ele vai ter que ser jogado fora porque ele não ficou dentro das especificações técnicas que era necessário. Então, olha só, você está calculando o custo que a manutenção está gerando por estar fazendo produtos com baixa qualidade, com baixa performance. Geralmente isso a gente deixa passar, né? A gente joga essa responsabilidade, essa culpa lá para o pessoal da operação e se vira, ó, se o produto não está saindo legal, o problema é de vocês. Mas muitas vezes o custo da baixa qualidade que está tendo nas peças, nos componentes que a gente tem que jogar fora, tem que retrabalhar, tem que remanufaturar, às vezes a gente tem que mandar até para um terceiro, então a gente tem que requalificar essas peças, voltar essas peças para o estoque. Cara, dá uma dor de cabeça desgraçada isso aqui. Muitas vezes já trabalhei em lugares que o principal problema era quando uma peça dava defeito, como que a gente faz para dar entrada de novo no estoque, porque daí desconfigurava tudo, como que a gente vai descartar uma peça que não está 100% pronta, às vezes naquele processo produtivo ainda não tem como descartar. Olha, a dor de cabeça é desgraçada. E tudo isso é custo, né, pessoal? Tudo isso é custo. Pessoas vão estar trabalhando para resolver esse problema, a empresa vai ter que pagar, né, porque, afinal de contas, os insumos já foram utilizados, o produto já está em processo produtivo. Aquele tempo alocado que a gente achava que poderia produzir produtos bons, foi utilizado esse tempo para produzir produtos ruins. Então, olha o quanto a qualidade pode impactar e quanto isso traz de custo para a empresa. E, claro, a manutenção mal feita de um equipamento, uma regulagem mal feita, uma lubrificação mal feita, uma manutenção preventiva que não foi realizada pode então causar baixa qualidade do produto. Um outro problema muito interessante é o que a gente fala que é o excesso de intervenções. Quando o plano de manutenção ele não está bem elaborado, a gente começa muitas vezes a fazer excesso de intervenção de manutenção. Seja tanto para fazer manutenções programadas e planejadas, quanto, por exemplo, para manutenção corretiva ou para corretiva emergencial. Então, olha que interessante, muitas empresas quando a gente vai dar uma consultoria, a gente olha lá, o PCM vai fazer a programação da manutenção, por exemplo. E aí ele olha e bota lá, para segunda-feira eu vou fazer a troca de um rolamento lá de um sorteador, né, de um sorter de uma empresa de logística, por exemplo. E aí ele marca para segunda. Mas terça-feira ia ter a parada desse equipamento para fazer uma manutenção preventiva. Então ele faz uma manutenção corretiva na segunda e na terça-feira ele para poder fazer a preventiva daquele equipamento. Se ele tivesse colocado essa corretiva junto com a preventiva, ele não teria parado a máquina na segunda-feira e faria os dois serviços de manutenção na terça-feira. Isso parece ser evidente, mas isso é quando não tem um bom planejamento, não tem um bom PCM dentro da empresa. E aí o que acontece? Excesso de intervenção. Eu tive que parar na segunda, aí eu tive que fazer depois uma manutenção preditiva na preventiva na terça. Aí quarta-feira deu problema de novo, porque minha preventiva foi mal feita, e como vocês já sabem, a nossa taxa de falha de mortalidade infantil é muito maior, né, do que quando ela está em nível de pleno funcionamento. E aí lembrando lá, né, o que você já sabe que é a nossa aluna aí de PCM dos outros cursos já sabe que a gente está falando da curva da banheira, onde sempre que a gente tem a troca de um componente ou restart de um equipamento, a gente sabe que o perfil, né, de falha inicial, a probabilidade é muito maior de acontecer. Então, muitas vezes esse excesso de intervenção é justamente por isso, falta de planejamento ou então intervenções mal feitas onde o pessoal não está fazendo a depuração necessária lá do perfil de taxas iniciais. Depois, outro custo que a gente tem e que as pessoas esquecem é a redução da vida útil. Uma manutenção ruim, uma operação ruim do nosso equipamento, o que vai acontecer? Aquele equipamento que foi projetado para trabalhar 20, 30 anos, ele começa a reduzir sua vida útil e trabalha em 15 anos. Olha só, esse custo, olha só que interessante, pessoal. Uma máquina ela teria que produzir, vamos supor, 20 milhões em 20 anos, tá? Então,
ela teria que produzir 20 milhões de reais, né, em produção, claro, 20 milhões de reais em 20 anos. Se por causa de uma manutenção ruim ou inadequada, ela trabalhou em 15 anos, então ela produziu 15 milhões naqueles 15 anos. E aqueles 5 milhões daqueles outros 5 anos, que ela deveria ter produzido, que ela foi comprada, foi adquirida e foi planejada para poder fazer, ela não fez. Para onde que vai esse custo? Se foi por motivos de má manutenção ou de uma manutenção inadequada, esses 5 milhões ficam aqui como custo de manutenção. Afinal, a gente não estendeu a vida útil do equipamento, a gente fez uma redução da vida útil. Outro custo, perda de eficiência. O equipamento ele tem uma performance, ele tem uma eficiência inerente a ele próprio. Vamos falar aqui, em vez de falar de eficiência, vamos trabalhar um pouco mais a parte da performance para ficar mais claro, tá? O que é a performance do equipamento? Se o equipamento, ele 100% de performance significa que ele faz 10 peças por hora, se a gente faz uma manutenção ruim, se a gente não está mantendo bem o equipamento, se não está operando bem, e a gente faz 8 peças por hora, a gente tinha que fazer 10. É a máxima velocidade do equipamento, é a máxima performance do equipamento é fazer 10 peças por hora. E a gente está fazendo 8 peças por hora, significa que a gente está perdendo 20% de performance do meu equipamento por hora. E essa perda de performance, pessoal, por hora, daqui a pouco vai ser por dia, por semana, por mês, por ano, né? Por período produtivo, e aí a gente está jogando um monte de produto fora e está jogando produto que não está sendo produzido, é justamente a gente está jogando dinheiro fora, a gente não está fazendo a alocação correta dos nossos recursos. Então a perda de eficiência é um custo para manutenção. E esse custo que a gente tem, que foi causado pela manutenção, muitas vezes a gente só desconsidera e faz vista grossa, mas sim, isso é um baita de um custo. Outra coisa que acaba virando um custo, olha que interessante, é a falta de motivação, ou são pessoas, colaboradores, pessoas desmotivadas. Como vocês sabem, quando a gente trabalha com uma equipe engajada e motivada, que é o que a gente chama de times de alta performance, as pessoas produzem muito mais, muito mesmo. E quando a gente tem uma manutenção ineficiente, quando o ambiente de trabalho não é bom, quando a chefia é ruim, quando os líderes não são líderes nada, né, não ajudam em nada, só atrapalha, quando tem corretiva, correr atrás para pagar incêndio, não consigo botar meus planos de manutenção, tá, todo mês a gente está arrebentando o nosso orçamento financeiro, o custo está muito grande, a empresa vive falando que tem que baixar custo, baixar custo, baixar custo. O que isso acaba impactando? A motivação dos colaboradores. E aí a gente vai ter um time desmotivado, o cara que é mecânico não vai ter vontade de ir lá fazer um serviço. O eletricista que tem que ir lá naquela área onde é aquele supervisor de produção chato pra caramba que vive incomodando. Cara, o eletricista ele nem quer ir lá. Ele pega a ordem de serviço, olha, pá, de novo lá naquele setor que eu tenho que mexer naquele quadro de acionamento de motores lá que eu tenho que ver por que tá caindo. Mexer lá no inversor de frequência, mas é daquele setor, daquele cara que é chato, aquele time é insuportável, eu não aguento ir lá. Isso, claro, vai mexer na motivação do seu time. E aí você vai ter o quê? A apropriação de mão de obra vai cair, vai voltar um monte de ordem de manutenção não preenchida, vai voltar um monte de ordem que não foi executada, o cara vai dar um migué, vai fazer de qualquer jeito. Isso é normal, pessoal, isso aí faz parte do processo. E quando a gente está trabalhando aqui que a gente tem que otimizar os custos de manutenção, enxergar esse custo, tem que entender que toda essa parte de motivação faz uma diferença absurda. A gente vai, às vezes, em empresas aonde o cara tá falando, cara, eu não consigo programar, eu não consigo gerar histórico, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, tá um caos, eu não tenho processo. Na verdade, às vezes o problema não está no processo, às vezes está onde? Na motivação do time. Você motiva o time, você explica como é que funciona, você engaja o pessoal com aquele mesmo processo, o resultado começa a vir. E às vezes os resultados são extraordinários. E resultados extraordinários significa que nós estamos reduzindo o custo. Outro custo oculto, o cliente infeliz. Olha que interessante, o time de manutenção pode fazer o cliente feliz. A gente trabalhou numa das maiores empresas de marketplace do Brasil e eles tinham um baita de um galpão logístico lá e eles têm a promessa de entregar qualquer produto em qualquer lugar do Brasil em, sei lá, 24 horas, 48 horas. Cara, isso é um baita desafio. E você já pensou que se o time de manutenção não faz a manutenção correta das esteiras, esse produto não vai chegar na casa do cliente naquelas 48 horas prometidas? E aí o que o cliente vai ficar? Vai ficar infeliz. Então,
Ah, o cara lá de manutenção não fez o plano de manutenção preventivo, não fez as inspeções, a esteira deu pau, o produto não chegou, cliente infeliz, reclamação, diretoria arrancando o cabelo, dizendo, cara, por que nós não estamos cumprindo o nosso prazo de entrega? Então, olha só, o quanto a manutenção ela é estratégica para a empresa. E quanto que custa um cliente infeliz? Quanto que custa reclamação lá na plataforma de e-commerce dessa empresa? Quanto que custa ir lá no Reclame Aqui, o cara, ninguém resolve, sei o que, eu comprei, os caras falaram que ia chegar em um dia, demorou uma semana. Quanto que isso custa para a empresa? Isso também é um custo de manutenção, mas que ninguém fala. Você está conseguindo metrificar esses custos? Outra coisa que também ninguém fala é o custo da segurança. Muitas vezes o time de manutenção está tão preocupado em fazer manutenção que não presta atenção na segurança. O cara está usando EPI, a pessoa está usando as ferramentas de forma correta ou o cara está usando uma chave de fenda de martelo. Isso é extremamente comum, isso afeta a segurança, estraga o equipamento, aí o cara se machuca, você perde uma mão de obra, tem um afastamento e como é que fica? Isso é custo de manutenção. Não está sendo feito da forma correta. As coisas não estão acontecendo e aí acaba afetando a segurança. E por último, na última base aqui do nosso iceberg, nós temos a saúde do nosso colaborador. E aqui quando a gente está falando de saúde, pessoal, eu podia até ir para um caminho, mas eu vou escolher por outro. Como que está a saúde mental do seu time? Esse é o principal problema que a gente está enfrentando agora nesse período pós-pandemia. Então está todo mundo com muito problema de ansiedade, transtornos, depressão. O seu time como é que está? Você está cuidando da saúde mental do seu time? Tem muitas pessoas que não estão indo trabalhar porque estão com depressão, estão com problemas em casa, perderam entes queridos, pessoas aí que estão enfrentando problemas de saúde, problema financeiro. O quanto você está ajudando o seu time na saúde mental do seu time, das pessoas que fazem parte da manutenção. Manutenção não é fácil. A gente sabe o quão difícil é, o quão exigente. Muitas vezes você está lá e tem que atender um chamado que você tem que entrar lá no esgoto da sua cidade. Você tem que entrar lá no meio da bosta de todo mundo para poder resolver um problema que ninguém vai ver, depois ninguém vai te elogiar, você vai sair de lá todo arrebentado, todo cagado. E aí? Isso mexe com o emocional das pessoas. E aí esse cara não quer mais trabalhar, não vai aceitar chamado, não vai fazer o serviço, vai deixar lá e ele vai falar, cara, que faça porque eu não tô legal, não tô bom para isso, não tô ganhando o suficiente, não tô sendo reconhecido. Então a saúde mental das pessoas é muito importante. E quando você tem um time que está enfrentando problemas, tanto familiares quanto problemas no trabalho, problemas financeiros que não está bem, e isso afeta o emocional da pessoa, isso pode trazer custos que não tem como calcular, pessoal. Então prestem muita atenção nisso, tá? Dessa forma, olha só, no nosso iceberg dos custos, nós temos os nossos custos evidentes e aqui embaixo nós temos os nossos custos ocultos, aquilo que dificilmente a gente consegue parar para calcular. Porque se a gente for calcular o custo disso aqui, a gente cai duro para trás e é capaz da gente morrer, bater com a cabeça no chão e já era. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, no geral, é 5 vezes maior do que os custos que a gente consegue calcular. Se a gente parar realmente para calcular tudo isso aqui, é claro que isso aqui não é só responsabilidade da manutenção, mas a manutenção impacta diretamente nisso aqui, como eu acabei de explicar para vocês. Então, quando a manutenção calcula esses custos aqui, que são os custos ocultos, os invisíveis, o que ninguém fala, o que ninguém presta atenção, pode ser 5 vezes maior do que aquilo que você está calculando. E aí você, inocentemente, está deixando tudo isso aqui, debaixo d'água. Você está passando fazendo vista grossa e ainda você acha que seu custo está legal. A empresa olha para a manutenção e fala, não, tá bom, tá controlado os custos lá. E tudo isso aqui, pessoal, você está deixando passar isso tudo? Isso com certeza faz muita diferença. Imagina, se o seu custo aí de manutenção, sei lá, é de 1 milhão por ano, talvez você está jogando 5 milhões fora porque você não está prestando atenção naquilo ali. Ou porque você não está se unindo com os outros setores para que a empresa, como um organismo ali vivo, como uma organização, esteja levando em consideração todos esses pontos aqui que eu passei para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado comigo aqui nesse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Também vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mais informações que você pode encontrar para continuar se aprofundando nesse tema de gestão de custos da manutenção. Então dá uma olhadinha aqui embaixo também e não se esquece também de
olhar as nossas redes sociais. Muito obrigado de coração por você ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!